Sob equação, os números falam qualquer coisa. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas. Mais um vídeo aqui dos professores são paulinos comentam. Vamos falar um pouquinho, né, de algo que repercutiu aí há alguns dias sobre uma pesquisa sobre quem tem mais torcidas, que a torcida do São Paulo voltou a ser a terceira. E qual que é a minha opinião sobre o assunto, tá? Muita gente aí é, até comemorou o fato, e tudo mais. Eu tenho um ponto de vista um pouco diferente da situação, né? Para mim, eu já vou, vamos dizer assim, não tem muita importância, né? Vamos pensar, vamos falar assim, não é relevante. Isso aí não vai fazer o São Paulo ficar mais rico, não vai ficar mais. Porque eu vou elencar aqui uma série de coisas que a gente tem que relevar, que a gente tem que pensar antes de ver esses tipos de números, beleza? Então, vou mostrar aqui para vocês, né? Uma matéria do Globo Esporte, né? Que a gente tem aqui, ó, maiores torcidas do Brasil, né? E vamos ver aqui, ó, o que que eles trazem para a gente. Espera aí, vamos lá. Aí. Ó, então aqui, eu vou colocar aqui já os resultados, ó. Então, tá dando aqui, ó. Torcida do Flamengo aí 20,6%, Corinthians 13,9%, do São Paulo 10,1% e do Palmeiras 7,8%, né? Há essa composição, porque na última pesquisa desse mesmo órgão aí, é, a torcida do Palmeiras estava na frente do que a do São Paulo. E aí vem, né, ó, Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Atlético Mineiro, tal, né, até o finalzinho, Ceará e Fortaleza lá, né, com um percentual aí de quase 1%, né, cada um. Então vamos lá, vamos discutir um pouquinho. É, é muito complexo, pessoal, falar nesses termos de percentuais. E é complexo, mas ele é mais fácil se você quiser manipular uma determinada situação, né? Então, eu vou dar uma explicação aqui, né? Aqui, né? Então, no nosso canal, a gente, é, todo mundo percebe que nós somos professores, né? Eu sou professor da área de física, já dou aula de matemática também, dou aula de ciência, e esse ano estou dando aula de EPV, né? A parte de empreendedorismo. Então, em esses conteúdos, a gente tem números, né? Então, eu acho que eu posso falar, né? Eu tenho, né? Vamos dizer assim, um conceito para falar sobre essa questão dos números, né? Que aqui muita gente fala assim, ah, você não pode falar nada sobre futebol, você nunca jogou futebol profissionalmente, né? A gente sempre ouve esse comentário. Acho que se você estuda, se você se inteira sobre o assunto, você pode falar sobre o assunto, né? Por exemplo, alguém pode falar sobre matemática sem ter sido formado em matemática, basta a pessoa entender o que que a matemática diz, tá? Ela pode estudar de outras maneiras. E futebol é a mesma coisa, eu não preciso jogar profissionalmente futebol para enxergar algumas coisas sobre futebol, entender coisas sobre futebol, né? Acho que é uma coisa óbvia isso. Então vamos lá. Por exemplo, imagina, eu vou te dar dois casos. Eu estou lá, tenho que fazer uma reunião com pais de alunos, né? E eu encaro assim, e eu vou falar de duas maneiras. Vou falar da maneira percentual, primeiro, com esses dois casos. Com o primeiro pai, eu falo assim: olha, teu filho teve uma queda de 20% na nota. Aí muita gente vai entender assim: ah, pô, é negativo, né? Teve uma queda na nota, né? Então não foi um bimestre bom aí para esse aluno. E para outro, eu vou falar assim: olha, o seu filho teve um aumento de
100% na nota dele. Aí as pessoas olham, né? Falam assim, nossa, aumento de 100%? Pô, então esse aluno melhorou muito, né? Então, essa é uma maneira de falar. O que parece? Que o aluno que perdeu 20% foi um aluno que foi mal, né? Que não foi legal. O aluno que aumentou 100% da nota, ele foi bem. Aí, agora eu vou falar de outra maneira para esses mesmos pais sobre esses mesmos resultados dos alunos. Olha, teu filho, primeiro aluno, teu filho ele passou da nota 10 do primeiro bimestre e no segundo bimestre ele ficou com 8. Então, ele tem duas notas aí de bimestre que ele passou, né? Que ele foi aprovado. E aquele aluno lá do 100% de rendimento fala assim, olha, teu aluno, ele passou da nota 2 para a nota 4 de média. Então, não quer dizer, ele melhorou a nota, mas ele continua com uma nota de um aluno que não está aprovado. Entendeu a situação? Então, assim, ó, quando eu falei com percentual, parecia que o segundo caso era melhor. Quando eu falei em números absolutos, o número é muito melhor para o primeiro aluno. Entendeu a situação? Então, assim, a gente pode falar de várias maneiras a mesma situação e pode sim colocar os mesmos números como algo bom ou algo ruim. E aí, sobre essas pesquisas, vamos lá, eu vou falar agora a minha opinião. Primeira coisa, eu acho que antes de fazer uma pesquisa disso, para que time você torce, você tem que fazer um pré-questionário para você entender se a opinião daquela pessoa ela realmente é válida pro contexto de realmente a pessoa realmente é um torcedor, né? Porque assim, é muito difícil julgar o que é um torcedor, mas a minha opinião, torcedor é aquele cara que consome muito sobre o time, que lê notícias, assiste pelo menos, vai, 80% dos jogos do time, que compra produtos do time, coisas do gênero. Então, acho que o pré-questionário para mim, primeiro, qual a frequência que você assiste jogos de futebol? Qual a frequência que você acompanha o time que você, em tese, torce? Você lê notícias, assiste vídeos sobre esse time? Você compra produtos desse time? Você frequenta os jogos desse time? E fazer uma métrica. Se essa métrica for baixa, dessas pré-perguntas, vamos dizer assim, a opinião dessa pessoa ela não é válida como de torcedor, na minha opinião. Certo? Por quê? Nessas pesquisas, o que acontece? Vamos partir do pressuposto que se pegue pessoas aleatoriamente. A pessoa pode ser, para que time você torce? A Corinthians. Ela fala porque assim, a família inteira torce, então ela torce também. São Paulo. Atlético Mineiro. Mas a pessoa não tem não acompanha nada do time, sabe? É, entendeu a situação? Então, assim, não é uma opinião avalizada, não é um torcedor, né? Na minha casa aqui, eu torço. Minha mulher não assiste jogo de futebol. Mas quando eu tô lá torcendo, lá me esgoelando, vendo jogos lá na TV, ela automaticamente ela meio que torce pro São Paulo. Porque eu torço, o irmão dela torce, o pai dela torcia, o sobrinho dela torce. Então, várias pessoas que ela conhece torcem pro São Paulo. Então, automaticamente ela torce pro São Paulo. Mas ela consome, ela vê uma notícia. Se eu perguntar para ela assim, quando você lê uma notícia sobre São Paulo, ela vai falar nunca. Entendeu? Então, você pode considerar ela uma torcedora do São Paulo? Não. Entendeu a situação? Aí vamos pegar uma outra situação colocada, né? Mostrei aqui para vocês aí na. Vou até trazer de novo o número. Por exemplo, ó, vamos pegar lá a, a notícia aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui ou se eu já fechei ela completamente. Não, tá aqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. Os últimos aqui que apareceram foram Ceará e Fortaleza. Se essa pesquisa foi feita no Sudeste, é evidente que os números dos times do Sudeste serão mais inflados. Aí você vai lá, se essa pesquisa fosse feita no Ceará, você acha que a porcentagem do Ceará e do Fortaleza seriam as últimas? Não. No mínimo, elas escalariam aqui, ó, perto do Cruzeiro, tá? Os times mais populares aí, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Lógico que vai ter torcedor no Nordeste, né? Mas com certeza haveria uma bela subida no ranking
do Ceará e do Fortaleza. Assim como se a pesquisa fosse feita na Bahia, o Bahia e o Vitória escalariam bem nessa pesquisa. Entendeu? Então, assim, dependendo da onde é feito, da amostragem que é feita essa pesquisa, esses números vão aparecer de maneira diferente. Entendeu a lógica? Certo? Então, para os torcedores, as pessoas aí, né? Vamos falar que a gente está falando aí para a torcida de São Paulo. Os torcedores de São Paulo que ficaram eufóricos, voltamos a ser terceiro. Não faz, não tem nenhum sentido ficar comemorando isso, né? Eu vejo gente aí eufórica, nós somos a terceira maior torcida. A pesquisa tem várias falhas, várias lacunas que podem ser preenchidas com qualquer coisa. Então, na minha opinião, como professor de física, professor de matemática, que lidar com bastante questão de número, não tem sentido nenhum, tá? Desculpa falar isso, não tem sentido nenhum, certo? Então, as pessoas falam, a gente, assim, poderia fazer uma métrica de uma coisa mais, sim, audiência em televisão, ocupação de estádio, consumo de produtos, oficiais, lógico, né? Não você comprar lá, por exemplo, comprou camiseta da torcida organizada, isso aí não entra numa métrica, certo? Comprar audiência em TV, em pay-per-view, tudo mais, né? Buscas na internet, vídeos, né, que são consumidos aí, né, por assistidos, né, visualizações e tudo mais. Aí você poderia ter um número um pouquinho mais fidedigno, certo? E aquele negócio, não adianta nada também você ter milhões de torcedores, sendo que você restringe a entrada deles no estádio, que você não faz nenhuma ação para que esses torcedores acompanhem de fato o time. Não adianta nada você ter números grandes, né? Então, por exemplo, a gente pegar lá o Bayern de Munique. Ele não tem uma torcida gigante assim, né? Até porque a Alemanha tem bem menos pessoas do que o Brasil e tudo mais, mas com certeza são torcedores muito mais ativos, né? Que acompanham mais, que gastam mais com o time, que frequentam estádio lá, o do Dortmund lá, que todo mundo vê lá, que sempre o estádio está lotado e tudo mais, né? Eles não precisam ter 20 milhões de torcedores, certo? Então, esses números só servem para pessoas falarem, para dizer que a torcida é melhor, maior, para presidente de time falar que representa trocentas pessoas. Na prática, pessoal, muitos desses números eles são falsos, certo? Então, essa é a minha opinião, tá? Então, não tem, para mim, não tem empolgação nenhuma. O São Paulo ser terceira maior torcida, ser quinta, ser sexta, tá? Você vê que nessa pesquisa, times aí até que ganharam alguma coisa recentemente diminuiu. É que eu falo, a amostragem, ela pode ser manipulada também. É o que eu falei, você pegar lá pessoas do Ceará, você pegar pessoas da Bahia, lógico que mudaria essa pesquisa, né? A quantidade das pessoas que você pega. Então, para quem ficou empolgado, não faz nenhum sentido, tá? Então, uma análise aqui de uma pessoa que conhece um pouco, né, sobre questões de números e que não tem que você ficar soltando rojão aí e tudo mais, tá? Porque aí teve até um argumento, para a gente fechar o vídeo, de algumas pessoas assim, mas isso aí é bom para a marca, porque aí quando um patrocinador vem e tal, o patrocinador ele vai fazer uma pesquisa muito mais apurada, certo? Ele não vai colocar dinheiro por uma pesquisinha qualquer, entendeu? Então, isso é muito tendencioso, muito. Quem encomenda essa pesquisa gera tendência na pesquisa. Então, se alguém se contenta com isso, desculpa, mas está se contentando com muito pouco. Tá certo? Grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.